Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana Desinflamada e Magra. Um evento 100% online e gratuito onde eu vou ensinar o caminho que você precisa percorrer para desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. E ainda dá tempo de se inscrever. Quem ainda não se inscreveu, a hora que nós terminarmos aqui a live, corre lá no meu feed. Tem o link disponível lá na minha bio. Eu deixei o link nos stories também disponível para que vocês possam se inscrever, tá? E informação muito importante, meninas, quem não estiver conseguindo entrar no grupo do WhatsApp, que algumas mulheres não conseguiram, tá? Quem não puder, não estiver conseguindo entrar nos grupos do WhatsApp, manda uma mensagenzinha no direct pra mim. Carol, não estou conseguindo entrar com o número de WhatsApp com DDD, porque daí a minha equipe vai enviar o link individual para vocês poderem entrar, tá bem? Então sejam todas muito bem-vindas, meninas. Hoje eu vou falar sobre 3 ações imediatas que vão desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Então, essa sequência de lives já é para deixar vocês aquecidíssimas e prontíssimas para o nosso evento que vai começar já na próxima segunda-feira. E eu estou muito, muito, muito ansiosa porque eu quero que comece logo, porque eu quero que vocês tenham aí seus primeiros resultados o quanto antes, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas. Quem puder, coloca para mim aqui no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Aí, se vocês puderem, coloquem aí pra mim. Me contem. Ai, todo mundo me ouvindo bem? Diz que a conexão está ótima. Muito bom. Então, vamos lá. Hoje eu vou ter que fazer uma live um pouquinho mais rápida, tá, gente? Porque eu aproveitei um intervalo entre um atendimento e outro pra poder fazer a live, senão não ia conseguir fazer hoje, tá? Então, vai ter que ser uma live um pouco mais curta, porque daqui a pouquinho eu já tenho um outro atendimento. Mas, obviamente, que eu ia dar um jeito e não ia deixar vocês sem live, né? Jamais, jamais eu iria fazer isso com vocês. Então, vamos lá conversar sobre essas 3 ações imediatas que vão desinflamar seu corpo e destravar a queima de gordura. Eu falei nas 2 últimas lives muito sobre erros, principais erros que as mulheres cometem nesse processo, por isso que não emagrecem. E, sério, todo santo dia eu escuto assim as mesmas frases. Ai, Carol, eu não sei o que eu fico quase sem comer. Eu já tentei de tudo, mas eu não sei o que eu estou fazendo de errado, porque eu não consigo emagrecer. Ou então, ai, Carol, eu faço tudo certo e mesmo assim eu não emagreço. Eu não entendo o porquê disso. Vejam, meninas, se o processo não está acontecendo, é porque tem alguma coisa errada aí nesse meio do caminho. Só que a gente não consegue enxergar. E eu também me incluo nisso, porque quando eu estava lá acima do peso, eu fazia o que todo mundo fazia. As coisas meio intuitivas, né? Quando a gente quer emagrecer, a gente meio que segue a nossa intuição. Corta as coisas, para de comer. Para de comer doce, para de comer carboidrato. Que mais? Fica só comendo salada e proteína, coisas desse tipo. Só que esse não é o caminho. Esse, na verdade, é a contramão. Enquanto o caminho do emagrecimento tá aqui, fazendo isso, a gente tá exatamente na contramão. É basicamente nadando contra a maré. E era isso que eu fazia, né? Eu basicamente estava nadando contra a maré. Muito bom. Só que, então, né? Muitas mulheres não entendem. Eu já fiz de tudo, eu não sei mais o que fazer, mas eu não consigo emagrecer, o que eu faço? Está seguindo a metodologia errada. E eu vou falar em detalhes lá na aula 1 o porquê que o corpo inflamado te impediu de desinflamar e emagrecer até hoje. Aí vocês vão entender de uma forma técnica, mas bem didática, tá? Eu vou explicar lá tudo o que causa essa inflamação no corpo, né? O que deixa o nosso corpo inflamado e o porquê que essa inflamação impede o emagrecimento. Então é exatamente por isso que vocês tentam e não conseguem emagrecer. Comigo acontecia a mesma coisa. Eu tentava, fazia de tudo, eu ficava sem comer e mesmo assim o resultado não vinha. A minha barriga, cheia de dobra, tava lá. Hoje, eu não deixo de comer nada, eu como as coisas que eu gosto e mesmo assim a minha barriga tá lá, bonitinha no lugar. E sem treinar, tá?
e sem treinar, porque eu estou há mais de um mês completamente parada, sem treinar, por conta da cirurgia que eu fiz. Inclusive, fui liberada hoje. O meu médico acabou de me liberar, falou que eu posso voltar agora a fazer atividade física, então já vou me organizar para voltar. Mas um mês, mais de um mês, né, completamente parada, e eu não ganhei nada de gordura. A minha barriga se manteve exatamente igual ela estava antes. Por quê? Metodologia de desinflamação. Então, independente se eu fiquei completamente parada, o meu corpo não mudou. A única coisa que mudou foi que eu perdi volume muscular. Eu perdi bastante volume muscular. Coxa foi embora, bumbum foi embora, enfim. Mas de gordura eu não ganhei absolutamente nada. Porque o que define o nosso emagrecimento não é a atividade física, e sim a alimentação. E quando a gente está fazendo tudo errado na alimentação, quando a gente está achando que está fazendo certo, aí que a gente emagrece mesmo. Até eu tava falando com a... Ontem mesmo eu recebi o relato de uma seguidora, Neide, o nome dela. Ela, inclusive, é aqui da minha região, né, de Curitiba, aqui no Paraná. E ela falou assim pra mim, Carol do céu, ela falou, eu tava estagnada nos 79, 80 quilos, não emagrecia nada, ia pra academia todo santo dia e eu não, na minha cabeça, achava que tava fazendo tudo certo, mas eu não sabia o porquê que eu não emagrecia. Ela falou, eu comecei a seguir as suas dicas, seguir o que ela assistia ali, os videozinhos de 1 minuto e meio, e eu emagreci 5 quilos. E detalhe, ela começou a me seguir agora, há pouquíssimo tempo, 5 quilos. Imagine quem assistir esse evento e participar e aplicar tudo que eu vou ensinar lá. Ai, Curitiba, sim, eu na verdade não moro em Curitiba, eu moro em São José dos Pinhais, que é uma cidade, região metropolitana de Curitiba, que é do ladinho, onde fica o aeroporto. Mas é pertinho mesmo, Ponta Grossa é super perto, lugar maravilhoso, já fui muito a Ponta Grossa na época que eu trabalhava em outra área da nutrição, né, antes de eu trabalhar em consultório, eu fui responsável técnica de uma empresa de uma rede de hipermercados, e eu atendia toda a região sul, né. Eu trabalhava aqui em Curitiba, atendia Curitiba, Ponta Grossa e Paranaguá. Então eu ia muito pra lá. Gente, olha só a Carla de Zurique, na Suíça. Que coisa maravilhosa. Sim, que vontade de fazer consulta viva. Gente, eu não atendo presencialmente. Eu atendo somente online. Eu só atendo presencialmente as pacientes da clínica Round Glute, mas as que fazem procedimentos lá. Eu não atendo. Então, nem quem mora aqui em São José não consulta presencialmente comigo. A minha agenda não permite, gente. Eu não consigo atender. É impossível atender presencialmente. Então, é só online. Não, mas a consulta é a mesma, tá? Fiquem tranquilas. Muito bem. Então, quem está com esse problema, eu tô vendo aqui que vocês estão mandando aqui. Ai, Carol, eu queria muito emagrecer, não sei o que eu tô fazendo, que a minha barriga tá grande. Meninas, vocês têm que se inscrever na Semana Desinflamada e Magra. É um evento gratuito, não custa nada. Ontem as meninas, Carol, quanto que custa e tal? Não custa nada, é de graça. É só se inscrever, só. É só ir lá, clicar no link, se inscrever. Quem não conseguir entrar no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, manda uma mensagenzinha pra mim com o número, com DDD, sem DDD não adianta. Minha equipe vai mandar o convite individualmente para cada uma entrar, para ninguém ficar de fora, tá? E lá vocês vão aprender exatamente esses erros. A aula 1 vai ser para ensinar quais são, né, os erros que causam, né, essa inflamação e o porquê que essa inflamação impede o emagrecimento. Aí vocês vão falar, tá aí, ó. É isso que eu tô errando. Eu tô a vida inteira fazendo tudo errado. Por isso que até hoje eu não emagreci, tá? Outro ponto que vocês vão aprender a fazer na aula 1. Vocês vão aprender a fazer o diagnóstico do grau de inflamação de vocês. Então, vocês vão lá comigo, através dos sinais e sintomas, eu vou fazer junto com vocês na aula. Vocês vão poder pontuar e diagnosticar se vocês estão com uma inflamação leve, moderada, grave ou gravíssima. Quanto mais grave essa inflamação, mais travado ficou o emagrecimento. Olha que legal. E mais uma coisa, olha que legal que vai ter. Todos os eventos a gente faz, tá? Uma comunidade exclusiva do evento no Facebook.
Lá todo mundo pode se inscrever e aí a gente troca, né? Troca experiências, vocês podem dizer qual o grau de inflamação. Ai, é maravilhoso. A interação, tirar dúvidas e tal, lá vai ser o nosso canal de comunicação. Não adianta mandar mensagem no meu direct fazendo perguntas sobre o evento. Não adianta mandar. O nosso canal de comunicação é lá. É um canal feito exatamente pra gente trocar experiências sobre as aulas, tá? Aí, muito bem. Ah, Carol, beleza, você vai me ensinar o porquê que um corpo inflamado me impediu de emagrecer, eu já sei. Mas e depois, o que eu tenho que fazer? Beleza, eu já sei que eu tô errando. Mas e depois? O que eu preciso fazer para destravar essa desinflamação? Aí vocês vão aprender na aula 2, que eu vou revelar os 3 pilares que desativam a inflamação. Vou falar em detalhes, tem desenhinho, é a coisa mais linda do mundo. Vocês não podem perder essa aula, tá? É uma aula bem importante, onde eu vou falar muito da parte de desinflamação do intestino, que é o órgão mais importante para o processo, tá? E na aula 3, que é a aula também, uma das mais importantes que tem, e é a que as meninas mais amam, porque além da aula que eu revelo o primeiro passo, né, para desinflamar e emagrecer, vocês vão receber também uma receita do desinflamador mágico, que é uma receita secreta, que eu não divulgo, tanto que ninguém tem aqui no meu perfil, vocês não veem isso em conteúdo gratuito. Isso é uma das missões lá do meu desafio, lá do meu método de emagrecimento, desinflamação e emagrecimento, que é o Power D, que eu disponibilizo para as minhas alunas no método fechado. E eu vou disponibilizar para quem se inscrever e assistir às aulas, como cereja do bolo para vocês aplicarem, tá? Ah, e outra coisa, olha que legal. Além das 3 aulas, todos os dias vocês vão receber uma missão para aplicar de forma prática. Porque não adianta nada lá, a teoria é linda, tá? Mas e na prática? Eu preciso saber, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu quero saber o que eu tenho que fazer para começar a ter resultados de uma forma prática, né? Não só na teoria. Então, todos os dias vocês vão receber. Serão 7 missões, né? Uma para cada dia da semana. Para vocês, lógico, vocês aprendem na teoria e aplicam a missão ali, né, de forma prática, para que vocês realmente tenham aí seus primeiros resultados, tá bom? Muito bem, então, a primeira ação imediata é reduzir o consumo de alimentos industrializados. Ai, Carol, isso significa que eu tenho que parar de comer industrializado? Não, mas tem que reduzir o consumo, porque alimentos que são industrializados, se consumidos em excesso, aumentam o nosso grau de inflamação. Por quê? Porque alimentos industrializados tem na sua composição muitos aditivos químicos. O que são esses aditivos químicos? Eles são substâncias que a indústria coloca nesses alimentos para conferir mais tempo de prateleira, que são os conservantes, aquele sabor característico, que são os saborizantes, a corzinha característica, que são os corantes, então adoçantes e afins, né? Um monte de coisa lá. E essas substâncias, elas são nocivas à nossa saúde. O nosso corpo, ele não aceita bem essas substâncias. Óbvio que quando esses alimentos são consumidos em pequena quantidade, isso não é capaz de inflamar o corpo. Agora, quando eles são consumidos em grande quantidade, aí acaba se tornando um problema, tá? Então, esses alimentos, todos os alimentos que forem empacotados, embalados, enlatados, que são os industrializados, devem ser consumidos com cautela. Eu vou colocar em caixa alta aqui, com cautela. Não é proibido, não existe nenhum alimento que seja proibido. Existe a exceção e a regra. Quais são os alimentos que são a regra? Alimentos mais naturais possíveis, aqueles que vêm diretamente da natureza e não tem adição nenhuma de nenhum tipo de aditivo químico. Quais são os alimentos que tem que ser a exceção? Os industrializados, que são esses que têm essas substâncias e podem acabar aumentando o nosso grau de inflamação se consumidos em excesso, tá? Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas e vou falar aqui para vocês também. Vocês têm que aprender, se vocês querem desinflamar, não existe uma fórmula mágica, existem estratégias e uma das mais importantes é essa: descascar mais e desembalar menos. O que isso significa em resumo? Consumir mais alimentos que vêm diretamente da natureza e menos alimentos que são os empacotados, embrulhados, enfim, que são os industrializados, tá? Segunda ação imediata, cuidar da saúde do intestino. Por que eu vou falar especificamente na aula 2 sobre a desinflamação do intestino?
Porque é simplesmente o órgão mais importante para o processo. Por quê, Carol? O que tem a ver? O intestino é o órgão responsável por absorver todos os nutrientes que a gente come através da alimentação. Quando o intestino não funciona bem, o que acontece? Você come esses alimentos e o intestino não absorve nada. E essa absorção, ela é muito importante para quê? Para nutrir o nosso corpo, então para fortalecer a nossa imunidade, para deixar o nosso cabelo forte, para deixar a gente com disposição. Então, quando não absorve nada, o que vai acontecer? Falta de disposição, cabelo fraco, unha fraca, pele feia. Simplesmente não emagrece. E outra coisa, quando a gente come os alimentos, existem alguns alimentos que são precursores de hormônios e neurotransmissores, que atuam diretamente no emagrecimento. Então, logo, se você come os alimentos, chega até o intestino e não absorve nada, o que vai acontecer? Vocês acham que vai ter essa conversão para hormônios e neurotransmissores que atuam diretamente no emagrecimento? Negativo. Não vai ter. Por isso que pessoas que não têm um intestino que funciona bem, simplesmente não emagrecem, tá bom? E o terceiro, é o que até que eu já falei, né? Mas agora eu vou falar com mais detalhes aqui, é a alimentação mais natural possível. Então é aquele lema mesmo. Evitar os industrializados, consumir eventualmente e focar naqueles alimentos que vêm diretamente da natureza. Quais são, Carol? Frutas, legumes, verduras, arroz, feijão, proteínas, as fibras lá, linhaça, chia, que são sementes, enfim. É o lema que eu já falei, descascar mais e desembalar menos. A nossa alimentação, ela tem que ser de 80% a 90% baseada em alimentos que vêm diretamente da natureza. E aí, os 10/20% restante, aí a gente abre as exceções para comer ali os alimentos que, enfim, né, que não são tão nutritivos, né? Não existe alimentos que sejam proibidos. Existem alimentos mais nutritivos, menos calóricos, e alimentos menos nutritivos e mais calóricos. Então, esses alimentos menos nutritivos e mais calóricos, não é que eles não possam ser consumidos. Eles podem, mas devem ser a exceção. Então, eu acho muito legal quando eu vejo algumas postagens que dizem assim, por exemplo, uma foto lá de um cachorro quente. Esse alimento não engorda. E um prato de alface, esse alimento não emagrece. E é muito fato. É muito fato. Eu como cachorro quente e eu sou magra. E o meu corpo é desinflamado. Eu como cachorro quente, eu como pastel, eu como feijoada, eu como tudo. Como sushi. A única coisa que eu realmente não tomo são duas coisas, refrigerante e cerveja /chopp, porque eu não gosto. O resto, eu como de tudo. Então, cachorro quente engorda? Não. Tem gente, comer um prato de alface, um prato só de alface vai te fazer emagrecer? Não. Porque o emagrecimento e a desinflamação dependem de uma estratégia muito maior por trás. Não é só ir lá e comer um prato de alface que vai emagrecer. Ou não vai ser um cachorro quente que você vai comer que vai te fazer engordar. E sim, a estratégia que vem por trás, tá? Então, aqui só para relembrar vocês, quais são as ações imediatas? Reduzir o consumo de alimentos industrializados, cuidar do intestino, que é o órgão mais importante para o processo, e o terceiro, alimentação mais natural possível. Muito bem. Carol, eu tenho muita dificuldade com doce, sinto muita falta. Eu tenho que comer um docinho após a refeição, senão tenho a impressão de não encerrar aquela refeição. Quais seriam as opções mais saudáveis de sobremesa? Aí, Rita, você já está cometendo um erro. Você gosta do doce, certo? Por que você não come o doce que você gosta? Quando a gente quer substituir por outra coisa, e outra, gente, esses alimentos que se dizem fit, muitas vezes eles são mais calóricos do que as versões normais. Então não se enganem com isso. Eu odeio doce fit. Não me venha com doce fit, porque eu não vou comer. Quando eu estou com vontade de comer um doce, eu como um doce que eu gosto. E não é isso que vai atrapalhar o emagrecimento. É a quantidade que você come dele. Não só ali, como ao longo de todo o dia. Então, logo após o almoço, é o melhor horário para você comer um doce. Só que em pequena quantidade. Se você for lá, Carol, eu adoro comer um ouro branco. Por exemplo, eu amo ouro branco. Então, quando eu quero comer o chocolate, eu como ouro branco. Só que eu como um. Pronto, acabou. Agora, se você terminar a sua refeição
e comer 2, 3, 4 ou uma barra de chocolate, aí vai ser o problema. E é muitas vezes por causa disso, dessas substituições, que a maioria das mulheres não conseguem dar continuidade do processo. Por que você tem que abrir mão de comer uma coisa que você gosta? Não precisa. Você só precisa aprender a comer aquilo da forma certa e na frequência certa, tá? Gente, eu tenho pavor desses doce fit. Deus me livre. Nem que me paguem eu como. Ah, não. Odeio. Essas receitas fit, não. Tá. Para quem foi diagnosticado com lipedema, precisa de tratamento específico ou pode ser o mesmo? Lipedema se trata com desinflamação do corpo, tá? O lipedema, ele é agravado pela inflamação, pelo grau de inflamação, né? O lipedema é uma doença onde existe um acúmulo anormal de gordura em algumas regiões do corpo, principalmente membros inferiores. E a gordura, ela é o quê? Altamente inflamatória. Então, uma mulher que tem lipedema tem um grau de inflamação muito alto. Como que a gente trata? A alimentação anti-inflamatória, então a desinflamação ajuda, ela é fundamental. Tem o tratamento medicamentoso também, que é utilizado, em últimos casos, lipoaspiração. Mas não adianta fazer tratamento medicamentoso se não tiver o acompanhamento nutricional e não desinflamar esse corpo, tá? Deixa eu ver, o que vocês estão mandando aqui? Receitas de pãozinho de farinha de leite ninho são saudáveis? Não conheço. Não sei que receitas são essas, não tenho como opinar. Ansiosa para chegar segunda-feira. Eu também, gente. Estou muito, muito, muito ansiosa. Muito, muito, muito ansiosa. Deixa eu ver se eu respondi todas. Acho que eu respondi todas, gente. Eu não consigo enxergar direito, essas letras são muito pequenas. São muito pequenas. Comprei um programa, mandou eu cortar açúcar, glúten e lactose. Não sei nem o que te dizer. Só lamento. Não sei nem o que dizer pra você. Você não vai conseguir manter nunca a longo prazo. Nunca. Eu, no meu programa não corta glúten, não corta lactose. As meninas só ficam sem comer açúcar nos 15 primeiros dias, que é o período de detox, de desinflamação turbo. Depois elas comem normalmente. Isso não existe. Agora, glúten, lactose, carboidrato, de forma alguma. Boa tarde. Quem tem ansiedade e compulsão alimentar? Gente, não confundam as coisas, tá? Ansiedade e compulsão alimentar são doenças sérias que precisam ser diagnosticadas por profissionais e precisam ser tratadas, tá? Quem come indiscriminadamente, eu tô com vontade, como doce, isso daí muitas vezes não tem nada a ver com compulsão alimentar e ansiedade, tá? Então não tem como a gente fazer o nosso autodiagnóstico. Isso daí normalmente está muito mais associado à fome emocional, que é quando a gente busca no alimento uma fonte de prazer imediata, principalmente os doces, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Você foi diagnosticada com ansiedade e compulsão alimentar? Porque, gente, quem é diagnosticado com compulsão alimentar não escolhe alimento. A compulsão alimentar é uma doença muito séria. A pessoa começa a comer, ela não para mais. Tudo o que tiver na frente dela. Eu já vi casos que a pessoa come até comida do lixo, se ela não tiver nada. Isso é compulsão alimentar. Agora, eu tenho compulsão por doce. Isso não existe. Isso é um tipo de fome emocional. É quando a gente usa a comida como fonte de prazer. Tá ansiosa, tá brava, tá nervosa, eu quero comer porque aquela sensação de prazer vai me trazer um conforto. Então, precisa saber diferenciar as duas coisas, tá? A fome emocional, como que a gente trata? Mentalidade, entendendo observar aquela situação e saber colocar na cabeça que a comida, ela não vai resolver o problema de ninguém. Ela vai anestesiar aquela dor momentaneamente e não vai resolver o problema. E segundo, ter uma alimentação bem estratégica, né? Porque uma alimentação que oferece muitos nutrientes e muita saciedade também reduz essa vontade de comer doce. Gente, agora eu não vou mais poder responder, tá? Porque eu vou ter que finalizar.
Tô sem açúcar, sem glúten, sem lactose, nada de perder peso. O que eu falei? Só pra passar raiva. Tem que se inscrever na semana desinflamada e magra. Lá você vai perder. Ai, ai, vamos lá. Gente, amanhã eu respondo mais perguntas, tá? Agora eu vou precisar finalizar, porque eu entro em atendimento daqui a alguns minutinhos. Mas quem não se inscreveu, vai lá na minha bio, clica lá, garanta a sua inscrição, vou deixar nos stories também. E amanhã teremos mais live, daí eu respondo mais perguntinhas, tá bom? Beijo, é só se inscrever pelo link que tá na minha bio. Clicar lá, colocar o seu e-mail, e se não conseguir entrar no grupo do WhatsApp, manda uma mensagenzinha com o número de telefone DDD, que a gente vai mandar o convite individual, tá bom? Beijo, meninas, até amanhã.